Que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja eternamente louvado e glorificado para sempre. Eu mais uma vez aqui, eu gostaria de fazer mais um vídeo aqui, lendo a palavra de Deus para todos os irmãos de todas as religiões que existem na face da terra. Eu gostaria de ler o capítulo 19 de São Mateus, no verso 21, aonde fala glória é o nome do Redentor, aonde fala o mancebo de qualidade. Mateus, São Mateus, eis que aproximaram-se dele um mancebo e disse-lhe: Bom mestre, que bem fareis para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, Jesus disse: Fora que me chama de bom, porque me chama de bom, não há bom senão há um só, que é Deus que está no céu. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os 10 mandamentos, guarda os mandamentos. E Jesus disse-lhe, quais é Jesus? Quais é? E Jesus disse: Não matará, não cometerá adultério, não furtará, não dirá falso testemunho, honra o teu pai, a tua mãe, e ama o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso venho guardando desde a minha mocidade. E me falta, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo essas palavras, retirou tristemente, porque possuía muitas propriedades. Então, essa foi a palavra que Deus deu a graça de eu ler, e eu gostaria de falar para todos vós, que foi uma revelação que tem dias que era para me gravar esse vídeo, mas eu não tive tempo, mas hoje Deus me preparou. Hoje eu estou gravando esse vídeo falando sobre essa passagem, onde que Jesus disse para aquele moço que ele perguntou a Jesus como que ele faria para ele entrar no céu, e ele era um homem certo, um homem honesto, um homem que não matava, não roubava, não fazia nada de errado. Mas só que hoje, o que acontece hoje? Baseado nesse texto aí, tem todas as religiões, as igrejas, que hoje, todas as igrejas hoje, elas são todas as igrejas hoje são firma, que tem CNPJ, são firma. Congregação Cristã no Brasil, que é a igreja que eu faço parte, a igreja que eu amo, que eu participo, mas essa ainda não é a graça de Deus. Assembleia de Deus não é a graça de Deus. A igreja Deus e Amor não é a graça de Deus. Nenhuma dessas é a graça de Deus. A graça de Deus está ali na palavra de Deus, onde é que fala, onde que divide o pão com o pobre, né? Supra os necessitados, visita nos leitos do hospital, visita as viúvas, cuida das viúvas, porque as viúvas na época, quando Jesus
elas eram muito discriminadas, né? As viúvas sofriam muito, então Jesus disse que tem que cuidar das viúvas porque elas eram muito sofredoras. E o pobre também é muito sofredor hoje. Os necessitados que estão no leito de dor, ali no isolamento, no hospital, precisa de alguém para poder cuidar, né? Às vezes a família abandona. Então, gente, essas pessoas aí que Jesus ama, porque o próprio Jesus, ele disse, quando fazei um banquete, está escrito na palavra de Deus, só que eu não vou falar o capítulo que eu esqueci, mas eu sei que está escrito, só pesquisar o que você acha. Quando fazer um banquete, não chamar os teus irmãos ricos, os vizinhos ricos, não chamar os reis, né, os poderosos. Chamais os pobres, os enfermos, os necessitados, os paralíticos e os cegos para aquele banquete que você farei. Porque aqueles, se você chamar um rico, um famoso, um milionário, eles não têm nada para te oferecer. Eles só têm, vai te engrandecer, vai te soberbear. E aqueles pobrezinhos, eles não têm nada para te dar. Quem vai te recompensar é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. Porque se eles não têm condições os pobres não têm condições de te pagar, quem vai te pagar é o Senhor Deus, nosso Deus. Mesmo que ele tenha uma amante. Glória é o nome do Senhor. Então, o que eu gostaria de falar para vocês, se aquelas pessoas que é pobre, eles não têm como te pagar, só vai te agradecer ali, agradecer a Deus, mas quem vai te recompensar é Deus, porque você chamou o necessitado. Se você chamou o rico, Deus não vai te pagar, porque você chamou um que tem condições. Então, nós temos que chamar, está escrito que tem que chamar os pobres, cuidar dos pobres necessitados. A revelação que Deus me deu é baseada nisso, sobre a graça de Deus. Porque hoje, as igrejas elas estão muito materialistas. Os anciãos, os pastores, os bispos, eles só querem carrão de luxo, mansões de luxo. Eles não pensam na humildade mais. Eles só pensam em enricar e soberbear, esforçam no trabalho. Eles têm um negócio de empreender, vender coisa cara para poder se enricar. E Deus não agrada disso. Deus agrada dos pobres necessitados, agrada dos mendigos, agrada dos pobrezinhos, porque Jesus ele veio, ele não tinha nem uma casinha para poder inclinar a sua cabeça, ele não tinha nada. Até o jeguinho que ele andava era emprestado. Nasceu num curral de manjedoura. Então, a revelação que Deus me deu é nessa parte. Porque vai vir uma graça de Deus que para suprir o pobre, que Jesus está escrito lá, que a graça de Deus é aquela que supre o pobre, que supre o necessitado. Aí você fala assim, mas é a obra da piedade. Não, a obra da piedade, na congregação, coloca ali as irmãs da obra da piedade, mas elas vendem coisa cara. Quando elas vão suprir a necessidade de elas às vezes o coração não está bem, eu vejo, porque é muita fofoca, muito fuxico, e Deus não agrada disso. Quando dá com a mão direita para a esquerda não saber. Então tem que consertar muito. Então a graça de Deus vai ter que ser revelada ainda, porque o irmão Luiz Francisco, quando Deus revelou para ele, não era assim não. Não tinha CNPJ, não podia vender véu caro, não podia vender Bíblia cara. Hoje o que eles mais vendem é Bíblia cara, é véu caro nas igrejas, não pode. Tem que consertar essas partes aí, mas Jesus vai revelar quando Moisés, Elias, ou que seja Enoque, descer na terra, eles vão revelar essa graça de Deus. Então, essas igrejas que tem hoje, todas é falsa, nenhuma é verdadeira. Porque esse líder aí da Assembleia de Deus diz que a mansão que ele tem é muito dinheiro, é mansão de milhões, de bilhões. Diz que é helicóptero, é Ferrari, a casa dele parece uma cidade que tem só Ferrari, tem muita coisa ali que Deus não agrada. Ricou, nudismo, cobrando dízimo. Tem um tal do Valdomiro de Santiago aí que vende um caroço de feijão por R$1.000. Tem um lenço lá que ele passa na pessoa lá, fala que Deus libertou, já cobra R$1.000, R$2.000.
Tem um atalho de uma água aí, a água que eles vendem aí, que vem do mar, vem não sei da onde, vem do exterior, lá do Egito, vem lá de Jerusalém, que vende por 500 mil reais, 5 mil reais. Deus não está contente. Esses cantores aí, cantor gospel, milhões e milhões que eles ganham com show, já ganhou muitos milhões com show. Para fazer um show é 100 mil, é 50 mil, é 60 mil, é 20 mil, é 200 mil. Esses gospel aí que tá cantando, canta bonito na verdade, mas Deus não tá agradando, Deus não agrada, Deus nem ouve. Esses louvor aí, nós achamos bonito e tudo, às vezes nós sentimos arrepios assim, mas Deus não ouve, Deus não agrada, porque está cantando, fazendo show para ganhar dinheiro. Se eles cantassem de graça para o povo, sem cobrar um centavo, aí Deus agradava, mas eles querem cobrar, é caro. Eles cobram caro no show gospel. Virou só luxúria. Hoje é luxúria. Hoje, as igrejas hoje estão na luxúria. Deus está fora dessas igrejas. Todas as igrejas não é só congregação, é assembleia, é Deus e amor, é não sei o que, é lagoinha. Deus não está agradando. Deus vai mandar o servo de Deus para vir revelar a graça de Deus. A graça de Deus, quando os profetas vinham aqui na terra, Elias e Moisés, ele vai falar assim, ó, se você tem 2 casas, você vai ter que dividir essa casa, vai ter que dar uma para aquele que não tem. Você tem 10 carros, divide os carros para aquele que não tem. Você tem 10 feiras, 2 feiras, divide para o próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Tem um irmão lá em São Paulo, uma pessoa lá em São Paulo, que aconteceu um acidente, está precisando, você tem um dinheiro, manda o dinheiro para ele. Não pode ser onde é que for. Pode ser em São Paulo, pode ser aqui em Nova Zelândia, pode ser em Belo Horizonte, onde é que for, você tem que dividir o pão. Se quiser salvar, porque Jesus disse, essa parte que fala assim, ó, divide tudo que tu tem, vende tudo que tu tem e divide com os pobres, está escrito em 3 capítulos, em São Mateus, né, que eu li agora, São Mateus 19, 21, e em Marcos 10, 21 e em Lucas 18, 22, que está escrito essas passagens que Jesus disse já em três livros, né, que é Mateus, Marcos e Lucas. 3 livros está escrito que Jesus disse. Então a graça de Deus vai ser assim. Não vai poder o ancião, o pastor que esteja lá, o líder da igreja, não vai poder ter carrão zero. Se a irmandade não tiver, ele não pode ter. Ele só vai poder ter se todos tiverem carro bom, carro novo, Hilux. Já que ninguém tem, não pode ter, só uns que podem ter, outros não. Então na igreja vai ter que ter a doutrina para ninguém ter, para ter só o básico. E se você enricar, tem que dividir tudo com os pobres. Porque os 10 mandamentos, ninguém conseguiu cumprir. Os 10 mandamentos, que foi escrito por Deus. Foi escrito pelo próprio Deus, que Moisés só fez as tábuas lá e Deus veio e escreveu. Então, o único mandamento que foi escrito por Deus foi os 10 mandamentos. Mas ninguém conseguiu cumprir, eu acho que não sei se Enoque conseguiu, Elias não conseguiu, né? E nem Moisés também não conseguiu, porque Moisés ele não conseguiu, porque ele morreu. E o que acontece? Deus, ele é amor. Amai o próximo como a ti mesmo. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Honrar o teu pai e a tua mãe. O que acontece? O mais difícil é amar o próximo como a ti mesmo, que é a mesma coisa dos 10 mandamentos. Ninguém consegue amar o próximo como a ti mesmo. Quem falar que consegue amar o próximo como a ti mesmo aqui na terra, eu desminto ele na cara. Porque ele vai ter que amar. Mas quando Moisés e Elias voltar, ou que seja um irmão mesmo revelado por Deus, que fazer essa igreja que tiver essas qualidades que eu estou falando, para dividir tudo com os pobres. Se você
É muito difícil você ter 2 mansões e você dividir com o pobre. É a mesma coisa dos 10 mandamentos, não é então? A graça de Deus vai ser nessa parte aí, revelado baseado nessa parte que eu estou lendo, que foi revelado. Essas igrejas aí, só tem luxo, essa é um humilhando o outro, tem comando ali, tem um mais velho ali que manda em tudo. Se o mais velho quiser humilhar um, ele humilha, ele leva na reunião ali, ele bate, ele chucotia. Tem um tal de um Bento aí, um ancião aí, que diz que quando ele pega um na reunião, diz que ele bate, que ele xinga. Ele não bate no chicote, mas na palavra. Diz que ele fala muita coisa e Deus não está contente. Porque Jesus diz, quando tiver uma ovelhinha lá machucada, você tem que cuidar dela. Colocar no ombro gostoso e levar para o aprisco e cuidar, passar remédio. E tem que ser um bom samaritano. Igual aquele bom samaritano lá fez. Então, é isso aí que eu quero falar para todos vós. Essas igrejas são falsas. Elas não... É tanta coisa que acontece nessas igrejas que a gente, às vezes, eu fico pensando, moço, se a graça de Deus não pode acontecer isso. E acontece, então não é de Deus. Não vou falar para você sair dessas igrejas. Fica nessas igrejas, mas coloca na sua cabeça que a graça verdadeira vai ser revelada ainda. Que vai ser baseado nisso. Amar o próximo como a ti mesmo, dividir tudo que tu tem com os pobres. Até a roupa sua você tem que dividir. Tudo que você tem que dividir com o pobre. Igual Jesus falou. Divide tudo com os pobres e herdar e ter um lugar no céu. Entrar no céu e herdar a vida eterna, que vai ter a vida eterna, né? Porque no céu ninguém vai, porque lá é para Deus e os anjos. Nós vamos para uma nova terra, um paraíso, para a nova Jerusalém, uma cidade santa, onde que nós vamos morar lá, transformado num corpo santo, e será como Jesus. Mas vai ser numa nova terra para nós, o ser humano, e o céu para os anjos e a Deus o Todo-Poderoso. É isso que Deus me revela. E eu peço perdão para todos, que eu não sei falar direito, mas eu acho que todos vão entender que eu sou caipira, então eu falo caipira. Então fica com Deus, Deus abençoe a todos e avante ao Senhor Jesus e vamos esperar a graça de Deus chegar, que vai ser baseado lá. A graça de Deus onde é que supre o pobre, o necessitado, as viúvas e os que estão no leito de dor. É esses aí que é os escolhidos de Deus. Deus seja louvado. Amém.